Eu estou indo pelo YouTube novamente, mas depois eu só compartilho o link com a Dai, tá bom? Vamos lá, então. Hoje nós vamos trabalhar com a nossa legislação, digamos assim, que na verdade se trata de uma resolução, dando continuidade, de número 5, né? Essa resolução, ela tem por numeração aí no 237 de 97 do CONAMA, que é o nosso Conselho Nacional de Meio Ambiente, e, portanto, que vem a trabalhar com a revisão e a complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental. Então, na aula anterior, nós vimos que tínhamos aí algumas especificações com relação à legislação que tratava sobre a diferenciação das estações ecológicas, da área de proteção ambiental, né? A gente viu algumas questões relacionadas à diferenciação de licenciamento ambiental. Então, hoje a gente já vai tratar um pouco mais aprofundado. Por isso que ontem, nas questões, inclusive, eu nem questionei, né? Quando vocês falaram assim, a gente vai ter que algumas coisas está difícil aqui de compreender, acho que foi a que comentou, porque a gente ainda tinha esse momento para falar aí especificamente do licenciamento ambiental, certo? Então, vamos lá. Essa resolução, como eu já coloquei, ela vem de um órgão deliberativo e consultivo. Quem é este órgão? O CONAMA, tá? Que assessora o Ministério do Meio Ambiente para, então, a formulação da chamada Política Nacional do Meio Ambiente. Lembrando que a Política Nacional do Meio Ambiente ela foi promulgada lá no ano de 81, antes mesmo da questão da existência da nossa Constituição Federal atual, porém, como uma situação embrionária, ainda não existia uma praticidade e um sistema organizado, né, e uma atuação enquanto realmente política pública ambiental. Então, a partir da legislação anterior, né, quando a gente vem falando aí sobre as questões voltadas à lei de crimes ambientais, né, a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, e aí chega ao decreto, que na verdade a gente trabalhou ontem, que é o decreto que vai instituir a criação dessa política nacional, o decreto número 99.274, é que de fato se regulamenta o que seria aí essa legislação da Política Nacional do Meio Ambiente, certo? Isso é importante ter em mente. Por quê? Porque a Política Nacional do Meio Ambiente ela foi promulgada por essa legislação desde 81, mas foi muito antes da Constituição. Então, ainda não existia um arcabouço realmente teórico e significativo enquanto política pública. Aí, o que acontece? Chega, então, a promulgação do decreto, né, reafirmando a regulamentação dessa lei e a criação das estações ecológicas e de áreas de proteção, como a gente viu. E então se avança essa questão dos órgãos colegiados, né? Em especial aí o CONAMA enquanto Conselho Nacional, dando subsídio para o Ministério do Meio Ambiente atuar enquanto sistema. Passando essa fase de atuação enquanto sistema, né, a gente tem, então, essa promulgação de várias outras resoluções. E essa talvez seja uma das mais importantes do CONAMA, porque, de fato, ele institui essa revisão, né, digamos assim, essa complementação mesmo do que seria aí os procedimentos para a realização de um licenciamento ambiental efetivo, certo? Então, essa documentação, essa resolução, ela é composta por 20 artigos e mais um anexo importantíssimo, tá?
que especifica o que seria as atividades ou empreendimentos que estão sujeitos ao licenciamento ambiental. Então, lá tem um anexo nas últimas 2 páginas mostrando quais seriam essas atividades. E este documento ele veio a considerar algumas necessidades, principalmente, e as próprias diretrizes da Política Nacional de Meio Ambiente, que também já predia isso, né, de considerar as especificações ao longo da necessidade de mudança. Assim sendo, considerou entre elas, melhor dizendo, a necessidade de revisão dos procedimentos e critérios utilizados, né, é o próprio título aí da resolução, a forma é efetivar a utilização do sistema de licenciamento como um instrumento de gestão ambiental, o desenvolvimento sustentável, a regulamentação de aspectos que ainda não haviam sido definidos, tais como o estabelecimento de critérios, mas principalmente a integração, certo? Isso aqui é muito importante, com a atuação dos órgãos competentes, formando o que a gente chama aí do Sistema Nacional do Meio Ambiente, ou também CISNAMO, né? Então, o licenciamento ambiental ele se faz muito importante porque, de fato, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta efetora do processo de gestão ambiental e integra o que é um sistema, né? O que se faz enquanto sistema em rede, regulado por algo muito maior enquanto política pública, que é a política nacional. Ela vai, de fato, aí nascendo, né, depois dessa promulgação de 81, e com esse decreto mais recente, que inclusive a gente viu ontem, que foi o decreto de 90, de fato vem se regular a política ambiental no país, certo? Entender esse processo histórico é muito importante, porque é uma linha do tempo, né? Mesmo que simples, mas é uma linha do tempo que você vai entendendo dentro do contexto histórico o que foi se acontecendo e o que foi se agregando ali para poder melhorar e entendendo o que está tendo de especificações nessa legislação, né? A partir do momento da necessidade do tempo em que ela foi promulgada, porque no nosso país a gente tem essa característica, tá? Que normalmente as legislações elas são divulgadas, né, são homologadas depois que de fato já está acontecendo um estudo ali e vê que realmente tem que fazer alguma coisa. É bem característica do nosso país essa atuação aí no âmbito da legislação geral e não diferente acontece com a legislação ambiental, certo? Até aqui tá tranquilo, Débora? Deu para entender? Não sei se você está conseguindo me acompanhar direitinho, eu vou seguindo. Só dá um like para a gente saber que tá tudo ok, tudo bem. Posso seguir bem? Acho que tá tranquilo para você, né? Você não me respondeu aqui, mas eu vou seguindo. Qualquer coisa você me avisa, tá bom? O que acontece, gente? Dentro desses 20 artigos, eu fui colocando aqui a ideia principal do que trata cada um, o que é cada um, a gente vai seguindo, né? Na medida que a gente vai lendo o documento e compreendendo artigo por artigo o que ele quer dizer. Então, traduzindo de fato o que está escrito, né? O primeiro artigo, ele vem trazendo algumas definições distintivas, ou seja, diferenciação a respeito do licenciamento ambiental. Então, ele vem diferenciar o que é licença ambiental, o que é estudo ambiental, o que é impacto ambiental regional. Além disso, ele vem especificar também o que é o processo de licenciamento. Então, existe diferença. O licenciamento ambiental é um processo administrativo, um procedimento pelo qual o órgão ambiental ele vai licenciar, né, toda essa situação de organização do empreendimento de interesse.
a localização, a instalação, ampliação, né? Então, ele vem colocar os critérios, ele é o próprio procedimento em si, é a circunstância da causa, né? De procura do licenciamento, para poder se instalar ali alguma atividade. A licença ambiental já é algo mais concreto no sentido de documentação. Então, é um ato administrativo pelo qual o órgão competente estabelece essas condições, certo? E aí entrega isso, né, para a atividade ou empreendimento de interesse. Para além, nós temos também aí os estudos ambientais, que são todos e qualquer estudo relativo aos aspectos ambientais relacionados à localização, ao controle ambiental, gera-se um relatório a partir desse estudo. E nós temos também aí o impacto ambiental regional. Então, assim como o estudo, ele tem a capacidade de realmente definir qual a área de impacto que uma determinada atividade ou empreendimento vai causar, né? E qual a área de influência direta desse projeto, ainda que não seja na mesma localidade. Então, o artigo 1º vem trazendo essas especificações, né? Tudo isso, claro, de acordo com as mudanças conceituais. E aí vem o artigo 2, o outro artigo 2º, né? Melhor dizendo, que trata das questões, traz o empreendimento como atividades utilizadoras dos recursos ambientais. Ou seja, ele coloca que, independente da atividade, todas dependerão de um prévio licenciamento do órgão ambiental, de acordo com o anexo 1 da resolução e dos critérios que o órgão ambiental licenciador irá exigir. Ou seja, todo empreendimento, por menor que seja, tá? Ele deve, pelo menos segundo a legislação, seguir aí a liberação, né, desse procedimento, que seria, de fato, a própria licença. Então, todo empreendimento, atividade que usa de recursos ambientais deve ter a dependência desse licenciamento ambiental. Contudo, a gente sabe que, na prática, infelizmente, isso não acontece. Hein? Mas, se tratando de grandes atividades e grandes empreendimentos, isso não acaba sendo, isso não é escapatório. Sempre as empresas se debruçam aí nessa necessidade de cumprimento para poder se instalar e operar e tudo mais. Né? O artigo 3º, então, ele trata da dependência do prévio estudo de impacto. Ou seja, ele fala que alguns dos empreendimentos e atividades têm que ter um estudo prévio, né? Esse estudo deve gerar um relatório sobre o meio ambiente e deve ser público. Ele deve garantir aí uma publicidade, como a gente comentou, inclusive, na legislação passada, né? O próprio decreto anterior, o decreto 99.274, ele já tem essa pauta, e aqui, na verdade, esta resolução do CONAMA vem só relembrar isso, né? Colocando a necessidade de um estudo de impacto ambiental para grandes empreendimentos, de forma que seja pública, se necessário, inclusive, até por realização de audiência, se for um grande empreendimento que vai gerar um grande impacto em uma determinada região, como, por exemplo, uma atividade mineradora, como eu coloquei, né? E o artigo 4º, então, ele vem especificar que o empreendimento e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou até mesmo regional, né? Se for uma área ali que compete a mais de um estado e que realmente seja algo grandioso, é de competência do IBAMA fazer esse processo de licenciamento. Então, órgão regulatório, né, consultivo, que realiza esse processo é o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, né, e Recursos Naturais, certo? Isso está lá especificado no artigo 4º dessa resolução que está trabalhando, resolução do CONAMA, 237 do CONAMA. Quando a gente chega, então, no artigo 6º, a gente começa a perceber algumas questões aí, tá?
Lembrando que eu não falei ainda, mas no artigo 4º, com essa competência do IBAMA, a gente tem aí alguns incisos que falam sobre essa questão da localidade. Então ele coloca que de fato é competência do IBAMA esse licenciamento ambiental, mas tem algumas especificações, né, que eu não coloquei aqui no resumo, mas, por exemplo, localidades que são desenvolvidas em 2 ou mais estados, então a gente já sabe que é de competência do IBAMA, tá? Se for um empreendimento que tem uma destinação sobre a pesquisa, sobre o beneficiamento de material radioativo, isso acontece em Caetité, por exemplo, quando houve a instalação, implementação da INB, que é a Indústria Nuclear do Brasil, teve que ter uma licença, né, um processo de licenciamento, melhor dizendo, todo articulado, deliberado pelo IBAMA. Então, tem algumas especificações, mas, de modo geral, o artigo 4º ele vem especificar essa questão, que não é difícil de compreender, tá? Aí, do 4 aí para o 5, eu pulei, por quê? Não que o 5 não seja importante, né? Mas ele fala das competências dos órgãos ambientais estaduais com relação ao licenciamento, que não é diferente dessa questão do âmbito nacional, né? Ele só vem colocar que os órgãos ambientais de cunho estadual, ele vai ter aí uma atividade, por exemplo, em limites de municípios, em unidade de conservação de domínio estadual, né? Em florestas ou demais vegetações naturais que tem um fechamento muito grande de um bioma. Então, nada que não seja muito lógico no sentido da compreensão da atuação, certo? Aí, no artigo 6º, né, nós temos algo que eu acho que pode ser cobrado na prova, e aí faz parte da atribuição, entre aspas, né, do fiscal ambiental, porque ele vai colocar que compete ao órgão ambiental municipal, no caso, se traduz nas secretarias municipais do meio ambiente, quase que na sua totalidade, nos municípios brasileiros, ouvir os órgãos competentes da União, né, quando couber também fazer licenciamento ambiental, certo? De empreendimentos e atividades. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Atividades de menor expressividade que aconteça dentro dos limites do município, como, por exemplo, instalação de uma empresa que não seja tão de grande porte, né? Uma instalação de postos de gasolina, instalação de empresas que trabalhem com o que ele fala de atividades e empreendimentos previsto no anexo da própria resolução, mas que não necessariamente é de grande escala, de grande impacto. Quem é que vai fazer esse licenciamento? Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tá? E muitas das vezes, inclusive, o fiscal, ele não é, no caso, o profissional que tem de responder por isso, porque tem que ser um profissional de nível superior, inclusive essa resolução vem falar sobre isso, mas é onde ele vai estar atuante também nesse processo de fiscalização, né? Então, esse artigo aqui, artigo 6, talvez seja até importante decorar mesmo, tá? Ele é bem importante, ele é bem expressivo dentro dessa resolução para o cargo, porque fala claramente que é de importância da Secretaria Municipal de Meio Ambiente esse processo de licenciamento, esse procedimento, né? Seguindo, então, o artigo 7º, nós temos aí, confirma, então, que os empreendimentos e atividades são licenciados em um único nível de competência, né? Então, por exemplo, se é um empreendimento de menor escala, uma padaria, um posto de gasolina, se já foi feito pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, não tem por que esse empreendimento também ser fiscalizado pela Secretaria Estadual ou por um órgão maior como o IBAMA, não tem sentido. Cada um cabe a sua competência de atuação, certo? O artigo 8, aí ele é imenso, inclusive. O artigo 8º, melhor dizendo, ele diferencia, né? Assim como o primeiro vem diferenciando os conceitos de licenciamento para licença, para estudo de impacto e por aí vai, o 8º ele também vem diferenciar as licenças, né? Basicamente, nós temos 3 tipos de licença. Nós temos a licença prévia,
nós temos a licença de instalação e nós temos também a licença de operação, tá? Todas elas têm as suas fases, etapas e importâncias, inclusive a própria resolução vem dizer que pode ser liberadas essas licenças em tempos diferenciais, certo? Mas vamos lá entender basicamente quais são essas diferenças. Se a gente for lá para o nosso documento, o artigo 8º, ele está na página 3, tá? E aí vem dizendo que a licença prévia, ela é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento, ou seja, anterior a qualquer infraestrutura, né? Ou atividade, aprovando, então, que a sua localização, que a sua viabilidade esteja legal. Então, essa é uma licença, normalmente é uma licença de uma fase rápida, né? Em que é preciso, aí, assim que você decidiu, num determinado terreno, fazer um empreendimento ou fazer alguma atividade, você tem que buscar essa licença prévia, é um documento, tá? Todas as licenças, como eu falei anteriormente, são atos administrativos que se traduz, em algo mais concreto. Que algo concreto é esse documento mesmo, certo? Então, a Secretaria do Meio Ambiente libera uma licença prévia que é concedida na fase preliminar, ou seja, anterior, né? Anterior a qualquer situação concreta de empreendimento, de visibilidade ali do que vai ser, certo? Passada essa fase, cada empreendimento aí pode ter um tempo diferente, inclusive, mas todas as licenças, de modo geral, ela pode chegar a 6 meses ou 12 meses, a depender do empreendimento ou da necessidade de estudo. Inclusive, isso é uma pauta de outro artigo aqui também da resolução, certo? Então, no artigo 8º, nós temos primeiro a licença de instalação, a licença prévia, e aí a gente tem a licença de instalação seguidamente. Ela, de fato, como o nome coloca, né, assim como eu falei também anteriormente já, ela, de fato, vai autorizar a instalação do empreendimento. Então, passada a licença prévia, vamos supor aí que vai de 1 a 2 meses, né, vai seguindo para outra fase, outra etapa. Então, a licença de instalação, ela, de fato, autoriza a instalação, o início das atividades ali de organização do espaço, digamos assim, né? Incluindo as medidas de controle ambiental e os seus condicionantes. Passada essa fase de instalação, né? E desde que também essa instalação cumpra o seu prazo de organização do espaço, a empresa, o empreendimento ou a atividade, ela tem direito a receber uma licença de operação, ou seja, de fato, de operar suas atividades, né, de acordo com o que ela determinou, do que ela pediu, da sua petição, naquele espaço, certo? Então, isso aqui é bem tranquilo, né? Mas existem essas diferenciações de licenças. E o interessante é que aqui não tem erro. De fato, o que a palavra está dizendo é o que ela é. Prévia vem de pré antes, né? Preliminar, anterior. Instalação vem de fato de instalar, de se organizar. E a operação vem de fato de operar. Então, é muito tranquilo de diferenciar, né? Possa ser que a prova venha com alguns conceitos sobre isso para você poder matar a charada sobre os diferentes tipos de licença. É só observar mesmo na frase ali, na assertiva, né? Qual que de fato condiz com o enunciado e é muito tranquilo de chegar, certo? O artigo 9º, então, expressa que o CONAMA, quando necessário, pode solicitar e expedir até outras licenças específicas, logicamente observando a natureza e as características das peculiaridades da atividade, das especificidades. Então, isso aqui normalmente são para empresas de grandes empreendimentos e que tem aí uma novidade dentro do contexto ambiental, certo? Então, não cabe muito à questão municipal. E o artigo 10º coloca a pauta das etapas do procedimento de licenciamento em 8 tópicos. Foi basicamente o que eu falei aqui agora, mas esses 8 tópicos, eles vêm falando aí sobre a questão
né? O procedimento de licenciamento ambiental, então, obedece a algumas etapas, dentre elas a primeira, definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, dos documentos, projetos, estudos, ou seja, para quem, inclusive, trabalha com processo de planejamento, tá? Essa questão do artigo 9º é entender que há um planejamento dentro do processo. Todo planejamento, ele diferencia-se em etapas de atuação, certo? Aí, basicamente, tem 8 etapas, né? Etapas lógicas, que uma é dependente da outra, em que a gente vê, né, esse procedimento acontecer, essa dinâmica acontecer. Então, no artigo 12º, inciso 2º, por exemplo, requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhando os documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, certo? Quinto, audiência pública, se tiver, de acordo com a regulamentação. Então, são etapas que vai seguindo de forma dependente, uma dependente da outra, para que esse contexto do processo de licenciamento ambiental aconteça, certo? A palavrinha-chave aqui, para não esquecer esses tópicos, dentro do artigo 10º, que pede o licenciamento, seria eu entender que existe um planejamento. Então, essa é a palavrinha-chave e não tem como perder, né, depois de entender essa questão, certo? O artigo 11, ele trata, então, que os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados, profissionais estes de nível superior, usualmente com registro no órgão fiscalizatório, né, no seu conselho competente, tá? Às expensas do empreendedor, ou seja, quem paga isso é quem quer as licenças, é quem quer inovar, é quem quer realmente fazer acontecer. Normalmente, esses profissionais giram em torno dos biólogos, engenheiros ambientais ou florestais, geógrafos, né, os tecnólogos em gestão ambiental, aí, os chamados gestores ambientais, certo? Mas eu chamo a atenção aqui também porque esses são os usuais, os normais, os que de fato estudaram para isso, né? E tem bagagem técnica na formação para poder fazer o licenciamento. Porém, na prática, as empresas, elas têm os engenheiros de segurança do trabalho, os engenheiros normais mesmo, que faz atividades de casa, como é que a gente chama, meu Deus? Fugiu a palavra aqui agora. Engenheiros civis, tá? Ou até outros profissionais que não necessariamente se faz relacionada a essa parte das engenharias ou da área ambiental de nível superior, mas por ter um registro, ele também está habilitado a fazer o licenciamento. Haja vista que ele é um procedimento, né, que precisa somente seguir etapas e realmente buscar aí o estudo técnico a respeito. Então, infelizmente, até uma crítica que eu faço, tem muitos profissionais que não necessariamente são da área ambiental e que faz também um licenciamento ambiental, né? Mas usualmente nós temos aí estes profissionais atuantes. Então, os fiscais ambientais, inclusive, vai atuar juntamente, como o edital de vocês também pediram, exatamente esses profissionais, né? Quais os procedimentos que vocês vão fazer mais dentro da prática profissional? Licenciamento ambiental. É só isso. Desculpa, é só isso? Pronto. Não, logicamente que não. Mas é um dos trabalhos assim, mais exigidos no dia a dia dentro da equipe, né, ambiental na Secretaria do Meio Ambiente, certo? Além de outras questões, como educação ambiental, né? Observam-se aí da questão da gestão dos resíduos sólidos municipais, articulação com as questões socioambientais, enfim, tá? Mas este material aqui hoje, essa resolução, ela é importantíssima dentro da questão do trabalho mesmo técnico desses profissionais. Seguindo aqui, agora, para chegar ao 20, na verdade, os mais importantes, né? No artigo 13, é pautado que o curso de análise para obtenção, então, deve ser estabelecido pelo dispositivo legal, ou seja, cada licença ou processo de todas as licenças, ela tem um custo que a secretaria pode exigir,
né? Só que isso também deve estar claramente colocado lá para que o empreendedor saiba esse valor e pague, né, essa obtenção. No artigo 14, o órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados, foi o que eu falei, para cada modalidade de licença, então vai depender do empreendimento, certo? Normalmente deve ser de até 6 meses, não pode passar disso, principalmente para os licenciamentos mais locais, exigidos realizados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tá? A contar do protocolo dessa petição, ou pode ser mais, pode chegar até uns 12 meses, ou no caso aqui, 1 ano, né? Se precisar do EIA-RIMA. Então, vai depender muito do empreendimento. Ainda no artigo 15, o empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimento e complementações, né, formuladas pelo órgão ambiental, dentro do prazo de até 4 meses. Então, aconteceu alguma coisa, por exemplo, né? Conseguir a licença, mas com detalhes, precisando reformular, precisando reaver documento, precisando explicar alguma coisa, né? Então, essa solicitação pode ser liberada, mas, essa licença pode até ser liberada, mas solicitando que também haja essa complementação, né? Essa solicitação. E aí se estende isso por mais 4 meses, né? A contar do recebimento dessa notificação. Se não cumpriu essa notificação, ela entra aí, então, ela deixa de estar em vigor e começa a ser considerado infração, né? Problema relacionado à falta de cumprimento dos prazos. Seguindo, o artigo 16 e 17 trata do chamado arquivamento, então vai ser arquivado, então a empresa insistir num processo, por exemplo, de operação em que ela não tem a licença, ela está em desordenamento com o que pediu o órgão ambiental licenciador, ela está sendo cometendo infração ambiental, né? E o artigo 18, ela trata do prazo de validade de cada licença. Então, vai depender muito também de cada empreendimento, certo? Como eu comentei já adiante. 19 e 20 eu nem coloquei no resumo, não por não ser importante, mas por quê? O 19, ele fala, né, que o órgão ambiental compete uma decisão motivadora. Esse órgão ambiental pode modificar as condicionantes e medidas de controle da licença, isso, na verdade, já ficou muito claro também em outras especificações, né? E o artigo 20, os entes federados, para exercerem suas competências licenciatórias, devem ter implementados os conselhos de meio ambiente. Então, dentro da própria Secretaria do Meio Ambiente, também há existência de um conselho de meio ambiente, certo? O documento, então, se encerra com o anexo 1, mostrando aí atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. Eu faço votos que vocês dêem uma olhadinha, tá? Para poder não ir na prova tão assim cegamente com relação a quais seriam esses empreendimentos, já que são muitos, certo? Porém, contudo, todavia, são empreendimentos que a gente sabe que mexe muito com, que de fato causam impacto ambiental. Se já fala, se causa impacto ambiental, é porque vai haver uma mudança aí que está usufruindo muito dos recursos naturais, né? Que empreendimentos são esses? Extração e tratamento de minerais, indústria de minérios, né? Indústria metalúrgica, indústria mecânica, a própria indústria de telecomunicações, tudo que envolve muita tecnologia, ela é passível aí de um grande licenciamento, certo? A indústria de transporte, a própria indústria madeireira, né? A indústria química e por aí vai, tá? Então, todas aquelas que usufruem muito dos recursos